Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos aprender aqui algumas técnicas boas que realmente funcionam para o dia a dia. Inclusive, eu particularmente fiquei consistente no trade utilizando técnicas assim, utilizando conceitos de Wyckoff lá no início, onde realmente a chave foi virando, e depois alinhando o Wyckoff com o SMC, o Wyckoff com preço e volume, com Elliott, onde a gente vai reunindo os conceitos técnicos que são mais relevantes no mercado para formar contexto operacional e a gente ter ali realmente uma verdadeira oportunidade de trade para a gente participar. Mas lá atrás, o que mais me direcionou nesse início foi os conceitos de Wyckoff. Então, a consistência ela começou a surgir lá atrás, quando eu comecei a usar os conceitos de Wyckoff da forma certa e depois alinhar com as teorias de mercado, igual eu falei, conceitos de SMC, conceitos de Elliott, conceitos de preço e volume, que são as teorias de mercado que eu gosto de estar trabalhando no dia a dia para encontrar essas verdadeiras oportunidades a partir de contexto operacional. Vamos entender sobre isso. Quero te mostrar aqui algumas técnicas dessas que vão te dar uma clareza operacional, assim como eu tive lá atrás, e vai te mostrar o que você deve fazer no final das contas, quais movimentos você deve de fato participar. Isso vai ser uma virada de chave para você montar trades do jeito certo. Essa é a proposta desse vídeo. Então vamos começar, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora entender como que a gente faz para localizar bons cenários, como que a gente faz para trabalhar com os conceitos de Wyckoff, por exemplo, assim como eu fiz lá atrás, para você encaixar uma consistência bem legal. Hoje, para você que talvez não me conheça, a gente tem um programa de formação do treinamento de Excelência Trade, que é referência aqui no Brasil e fora do Brasil, como um dos maiores aí treinamentos de trade que tem, com ambiente de prática, tudo detalhado, mas lá atrás não era assim. Lá atrás eu também bati cabeça no mercado bastante tempo, ficava ali cometendo vários erros operacionais sistematicamente, que é o que o trader normal faz, né? O trader normal ele fica sistematicamente cometendo erros operacionais, ele não conserta os erros, coisa que eu também já fiz muito. Isso tem um pouco a ver com as técnicas que a pessoa normalmente usa, técnicas que são subjetivas demais, técnicas que não te mostram com clareza o que fazer, e aí fomenta ainda mais os erros comportamentais e vai gerando esse ciclo que todo mundo passa no início, mas que boas técnicas te ajudam a sair desse ciclo e ir avançando. Então vamos entender sobre isso? Olha, o que a gente vê aqui no movimento, nesse momento, e o que vai ser desenvolvido e vai gerar uma boa venda aqui nesse cenário, é por conta de uma distribuição de Wyckoff. Para quem não conhece, os conceitos de Wyckoff giram em torno de estruturas de acumulação, que normalmente vão reverter tendência de baixa para tendência de alta. Tá? A gente vai ver movimentos assim acontecendo. Isso aqui, por exemplo, seria uma estrutura de acumulação, uma estrutura lateral consolidada que vai reverter a tendência de baixa para uma tendência de alta. E a distribuição, que vai reverter uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então, o que seria uma distribuição, por exemplo? Distribuição é uma estrutura de vendas institucionais. Então, a gente sabe que dentro dessa consolidação está ocorrendo grandes vendas institucionais, o que vai fazer com que esse mercado gire, né? E uma tendência de baixa comece. Toda vez que você vê uma boa tendência de alta se desenvolvendo, é porque tem compras institucionais, participação institucional e tudo isso acontecendo. O mercado só sobe hoje em dia de maneira sustentada por conta da participação institucional. Isso é um fato. E o mercado só cai com pressão e desenvolve bons movimentos de baixa devido também à participação institucional. Então sempre tem o envolvimento de grandes players, grandes institucionais, quando o mercado está fazendo movimentos realmente sustentados, movimentos realmente interessantes. Então isso é um negócio interessante da gente refletir, da gente observar, porque faz muita diferença você visualizar o mercado a partir desse entendimento. Inclusive, quem gosta de usar SMC, análise SMC, e eu uso muito, né? Análise SMC também reunido com esses conceitos. Inclusive, aqui a gente vai reunir os conceitos de SMC junto com o Wyckoff, mas o SMC é derivado de Wyckoff. Inclusive, dominar os conceitos de Wyckoff no início foi essencial para eu pegar o jeito de usar o SMC corretamente, né? Sem equívocos, justamente porque o SMC só existe por conta da teoria de Wyckoff antes. Os conhecimentos de Wyckoff sobre a força institucional nos gráficos e no mercado como um todo é justamente o que gera depois a possibilidade do SMC existir. É todo o entendimento derivado de Wyckoff, né? O Smart Money Concept. Então é bem interessante de entender isso também. E aí, aqui nesse caso, o que a gente vê é uma tendência de alta. O mercado vem subindo bastante. Tendência de alta é isso, né? O mercado vem topos e fundos ascendentes, vem subindo.
E aí lá em cima ele começa a lateralizar. Olha que interessante essa lateralidade, porque ela já tem várias coisas aqui nela. Vou até tirar um pedaço dela aqui para você ver como que começou o movimento. Ele começa a consolidar, a gente pode marcar a parte de cima e a parte de baixo, fica bem evidente que o mercado está consolidando, tá vendo? Criando uma estrutura lateral. Toda vez que anda de lado, ele vai ter uma criação natural aqui de liquidez na parte de cima e liquidez na parte de baixo. O que seria liquidez? Liquidez, pessoal, são regiões onde entra pressão institucional. Normalmente, se o mercado visitar aqui embaixo dos fundos de uma lateralidade, pode entrar demanda. É muito comum. Quando o mercado visita em cima dos topos nivelados aqui de uma lateralidade, pode entrar oferta. Muito comum. Então, no caso, quando é uma distribuição, essa visita do mercado normalmente é em cima, entra a oferta e aí sim ele desenvolve o movimento de baixa. Essa é uma dinâmica muito comum em períodos distributivos, que são estruturas laterais de vendas institucionais que vai reverter o movimento de alta para baixo, né? Então isso aqui chama captura de liquidez, isso aqui chama manipulação, chama manobra institucional, que é esse movimento que o mercado faz, ó. Bum! Ele começa a subir forte a favor da tendência, porém a gente sabe que tudo aqui para cima é uma região onde pode entrar oferta significativa por conta da liquidez. Então, esse movimento de alta ele tende a ser uma manobra institucional com o objetivo de limpar stop loss de quem vendeu aqui em algum momento e colocou seus stops em cima, tá? Que é muito comum. Então, esse movimento limpa os stops de operadores que estão vendendo cedo demais, vendendo num time de entrada errado, vendendo antecipado. Então, isso aqui vai lá e limpa os stops de grande parte dos operadores que estão vendendo em resistência, entendeu? Localizando que tem topos nivelados aqui, ó. Vai vendendo achando que é resistência, essas coisas todas. E também, isso aqui induz muito trader, muito player a acreditar em continuidade da tendência. Olha lá. Continuidade da tendência. Então, muita gente vem comprando, né? Acreditando que o mercado vai continuar subindo a favor dessa tendência de alta, como ele vem fazendo mesmo. Então, isso aqui é uma manobra institucional. O mercado vai e puxa muito forte para baixo. Olha que maravilha. Nessa que ele puxa muito forte para baixo, ele faz um conceito que chama choque, que é a quebra de fundo válido. Então, ele fez 1, 2, 3. E aí ele, bum, quebrou um fundo válido. Qual fundo? Esse daqui. Tá vendo? Ele quebrou esse fundo nessa puxada para baixo. Isso chama choque dentro dos conceitos de SMC já. Então, isso aqui é uma estrutura de Wyckoff, uma distribuição. Isso aqui é uma captura de liquidez na estrutura. E a quebra de fundo nessa puxada para baixo já é um choque da análise SMC. A gente já está começando a misturar os conceitos aqui de uma maneira saudável, né? Então, depois que o mercado faz um choque desse, seria quebrar o fundo nessa puxada para baixo, depois de capturar a liquidez, ele tende a buscar um teste. Então, é isso que ele vai fazer, olha só. Ele vem caindo mais um pouco, beleza, vem subindo. Essa subida é o teste. Quando ele voltar a cair, a gente já vai ter possibilidade vendedora, caso ele traga para nós uma validação de venda, que é exatamente o que ele está fazendo aqui agora. Esse movimento que ele está criando é uma validação de venda. Deixa eu deixar ele certinho ali para você ver a configuração se desenvolvendo. Por mais que esteja um pouco difícil de visualizar, esse movimento é uma validação e ele está exatamente sendo feito do jeito que tinha que ser feito. Que é como a gente mapeou aqui no ambiente de prática lá do treinamento Excelência Trade. Se eu puxar aqui para vocês, todas as oportunidades que eu estou de olho, elas estão mapeadas com antecedência aqui. Olha lá. É só ele voltar para testar. Na hora que ele vir caindo de novo, a gente quer ver essa validação aí que eu desenhei. Isso é uma estrutura de continuidade baixa desenhada. Então, a gente mapeou isso com antecedência, a gente faz isso em todos os mercados, né? Mini índice, mini dólar, Forex, criptomoedas, mercado americano. A gente trabalha com 16, 17 ativos diferentes e todas as oportunidades estão desenhadas antes. É só você seguir no ambiente de prática, que faz parte do programa de formação do treinamento Excelência Trade. Então, lá, ele vem caindo e desenvolve o movimento. É exatamente aqui, né? Você está vendo que ele subiu para fazer o teste, tá vendo? Que é o que ele tinha que fazer. Então, na hora que ele vem caindo, ele tem que criar essa estrutura de continuidade baixa. Logo no início aqui, ele já criou. Essa não tá tão nítida igual as outras que eu vou mostrar para vocês em outros trades aqui. Mas, cara, tá totalmente certo. 1, 2, 3, bem micro, tá vendo? Puxa para cima, quebra topo, puxa para baixo e quebra as mínimas. Isso é uma estruturinha de continuidade baixa, porém essa daqui tá muito micro. Então é um pouco difícil de visualizar essa daqui, tem que estar mais experiente para visualizar. Só que você vai ver outros exemplos aqui, onde fica muito simples de localizar esse gatilho de entrada dentro do contexto certo, porque
ele é simples de visualizar, só aqui que está um pouco mais micro, né? E aí fica um pouco mais difícil de localizar. Mas é esse cenário, ó. Tá vendo? Essa região que eu marquei aqui é a região de oferta, que chama POI, que é desenvolvida por conta dessa estrutura. Isso em vermelho é uma estrutura de continuidade baixa, e o POI é criado nela. Fica nessa puxadona para cima que o mercado deu, é onde a gente acaba marcando a região de oferta. Então é só testar a região, a gente tem venda. Isso aqui é um gatilho de venda, um gatilho de entrada, né? Então o mercado vai testar, ó, nesse candlezinho que sobe. Olha lá, isso aí já é o teste. Então você tem a venda aqui em qualquer lugar. Stop tem que ficar em cima da região para aproveitar o movimento que desce, cara. Movimento que desce. Porque é uma estrutura de vendas institucionais. Então o mercado vai puxando, o movimento que desce, e a gente vai aproveitando o movimento todo, né? Então aqui ele vai muito além do que você gostaria de segurar, que é no mínimo 3-1, né? Ele andou aqui para lá de 16 vezes o seu risco, né? 16 vezes o risco significa que se você arriscar R$ 100 aqui, você faz R$ 1.600 arriscando 100, né? Se pegar no seu stop, R$ 100 você perde. Se andar a seu favor e leva esse movimento, R$ 1.600, né? Isso arriscando R$ 100. E por aí vai. É muito interessante essa dinâmica, né? Então aqui a gente tem esse movimento que se estica exatamente ali do jeito que a gente mapeou lá. Era justamente esse gatilho que ele tinha que criar nessa região, depois de corrigir exatamente ali. Então, perfeito o movimento dessa configuração. E aí, se eu te mostrar uma outra possibilidade aqui, já é de compra. Essa possibilidade de compra vai ficar muito mais nítido aonde você deve pegar esse trade no final das contas, a partir do contexto de Wyckoff, capturas de liquidez e contexto operacional. Nesse cenário, a gente já tem aqui uma estrutura que é uma estrutura de acumulação. Por quê? Porque o mercado está em baixa, pelo menos essa puxada para baixo é uma puxada para baixo, né? Então ele está caindo, ele consolida bastante, e essa consolidação pode ser uma acumulação que vai gerar tendência de alta depois. Como que a gente vai descobrindo isso? Vamos entender aos poucos. Primeira coisa que eu quero que você veja nesse cenário, e aqui eu vou vir até aqui no 15 minutos que vai ficar melhor para a gente visualizar, é que o mercado está consolidado. Então a gente pode ver aqui que tem fundos nivelados na parte de baixo. A gente pode marcar, está bem nítido. Tem um fundo aqui, tem outro fundo, aí vai ter uns aqui mais em cima, mas tem vários fundos aqui nivelados. Fundos nivelados cria suporte, consequentemente cria liquidez embaixo, e é uma região que pode entrar demanda. E aí, se você for ver, você pode marcar a parte de cima também, que eu marcaria dessa forma nessa estrutura, porque vai ficar melhor marcar assim. Então, a gente marca desse jeito a estrutura lateral. Essa estrutura lateral ela apresenta pressão de demanda por dois motivos principais. O mercado ele tem algum grau de dificuldade em encostar no suporte, que é a linha de baixo. Por mais que ele esteja nivelando os fundos, você vê que os fundos não encostam nessa linha, né? Eles ficam meio ali em cima, tá vendo? Ó, fica meio que um espaço aqui, ó. Ele não encosta na linha direito. Ele não consegue encostar. E a resistência, que é a linha de cima? Ele encosta, 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 ele fura a resistência, encosta, encosta. Então isso aqui mostra pressão de demanda e fraqueza de oferta. E pressão de demanda e fraqueza de oferta é característica de quê? Estrutura de compras institucionais. Tá ocorrendo de forma sorrateira, escondida, literalmente, porque o processo acumulativo e distributivo eles ocorrem de forma escondida no gráfico, por meio dos grandes plays, porque não é o objetivo deles fazer com que todos do mercado inteiro saibam que está acontecendo aquilo, porque vai gerar tendência de alta isso aqui. Se está comprando forte, vai gerar tendência de alta. Se está vendendo forte, igual naquele outro cenário, vai gerar um movimento de baixa. Só que não é para todo mundo ver isso, né? Então eles vão fazendo de forma sorrateira esse processo, só que a gente com esse tipo de técnica consegue perceber o fato acontecendo. Então o que a gente vê aqui? Pressão de demanda, fraqueza de oferta, o fato do mercado ficar muito mais em cima do que embaixo na lateralidade, o fato dele ficar rompendo a parte de cima várias vezes, isso tudo é pressão de demanda e fraqueza de oferta. Isso gera tendência de alta. Mas antes do mercado subir, a gente sabe que capturas de liquidez podem eventualmente acontecer. E aí, já que aqui a gente tem uma estrutura que ela apresenta para nós pressão de demanda, aonde que a gente quer ver uma captura de liquidez acontecendo? Naturalmente embaixo. Lembra que eu falei que embaixo de fundos nivelados tem liquidez de demanda? E se a estrutura ela apresenta característica de pressão de demanda, a captura da liquidez de demanda é o ideal. Que aí tem contexto, né? As coisas se alinham, as coisas se juntam ali e formam algo interessante. Então, o mercado vindo e furando a estrutura aqui para baixo, ó, maravilha. É essa captura de liquidez que ele tem que fazer. Ó. Na parte de baixo. Aqui eu vou refinar para os 5 minutos, para a gente ver de perto a validação
se desenvolvendo. Então, se a gente puxar aqui no time, a gente mapeou esse cenário em detalhes, a gente estava até ao vivo em aula mapeando isso daqui, por isso que está nesse player diferente, né? Então, olha só, o mercado indo ali, olha lá, é aquela estrutura. Só não marquei a parte de cima dela, igual eu marquei aqui, né? Porque não tem necessidade. A captura de liquidez tem que ser embaixo mesmo. Subir o GBP igualzinho olha lá. no LSD. Então... E aí ele reage e valida o nosso gatilho de entrada, que seria uma estrutura de continuidade com a região de POI, que é o que eu desenhei aqui, mas depois de visitar a região. Então é exatamente ali, ó. Olha lá. É aqui, é porque eu marquei essa parte de cima aqui também, né? Aqui no estudo não está marcada a parte de cima da estrutura, mas é justamente ali, essa marcação em vermelho que foi uma compra que a gente mapeou lá no time. Até ali, ela, é exatamente esse cenário. Então ele tem que furar a estrutura para baixo, vir subindo e validar o POI. Então ele já furou para baixo, ó. Está começando a subir, tem que validar o POI. Até agora não validou nada. Nitidamente nada criado de POI. Aqui ele quase criou, mas não criou, porque ele não quebrou fundo. Lá, não quebra fundo. Isso aqui não é um POI bom. Então não tem nada. E aí agora ele criou. Aqui ele criou. Olha que maravilha. Isso daqui é uma estrutura de continuidade, só que muito mais nítida, diferente daquela primeira. Ele faz 1, 2, 3, puxa forte para baixo, quebra fundo e puxa forte para cima e renova topo. Maravilha, esse desenho. Olha lá, era o que ele tinha que fazer. Então essa aqui é uma estrutura de continuidade alta muito mais nítida, depois de capturar a liquidez, de uma estrutura de acumulação. Maravilha. Se você for ver, teve uma volatilidade de notícias aqui, que fez com que esse pavio aqui viesse parar lá embaixo, tá vendo? Mas pode ver que a estrutura ela ainda não estava validada para fazer isso. Então não tem problema nenhum aqui, porque ó, só é validada essa estrutura quando o mercado rompe esse topo nessa puxada para cima. Porque a estrutura ela é assim, ó. 1, 2, 3, puxa para baixo, quebra o fundo e puxa para cima. E aí na hora que ele renova o topo com fechamento de candle, fecha os candles ali em cima, aí ele criou a estrutura. Então aqui, ó, na hora que teve essa volatilidade, ele não tinha rompido o topo ainda, então não tinha criado estrutura. Então deixa ele fazer o que ele quiser. Na hora que ele realmente subiu, aí ele criou a estrutura. Então perfeito, é só você marcar o POI aqui, naturalmente ignorando esse pavio aqui de notícias, né? Não precisa marcar, o stop pode ficar aqui mesmo, seu stop. A entrada vai vir aqui no teste, ó, o mercado voltou para testar essa região de demanda, que é a região de demanda criada por meio dessa estrutura de continuidade, que é o que ele faz, ó, o que ele tem que fazer, tá vendo? E a gente tem a possibilidade de montada de posição justamente no teste, com stop embaixo da região. Ignorando esse pedaço de pavio aqui especificamente, nesse caso específico, tá? Porque é um pavio de notícias, muito longo. Então não tem necessidade de a gente levar em consideração e colocar o stop lá embaixo. Não precisa disso. Mas normalmente o stop tem que ficar embaixo do pavio mesmo, tá? Aqui no fundo. Mas é porque é uma volatilidade de notícias. É um caso muito específico esse daqui. Eu não vou colocar o stop lá embaixo. Por conta disso, é natural. Então o mercado ele pode desenvolver um bom movimento, né? Aqui para cima. Esse é o objetivo. E aí ele vem subindo e gera um bom movimento lá para cima, bem encaixado, tá vendo? Então isso aqui é um bom trade, totalmente desenhado ali, só participar, tá nítido, fez literalmente em cima do desenho perfeitamente, que é esse movimento, igual eu falei, que ali não tá marcado assim, ali tá assim, ó. Tá vendo? Olha lá. É esse movimento. Então, perfeito, é uma estrutura de acumulação muito bem configurada essa daqui. Agora, vindo aqui nessa outra configuração, que também é uma acumulação, mas está totalmente diferente, porque essa daqui não tem captura de liquidez. Então, essa não vai ter essa captura de liquidez que a gente viu naquelas outras duas. Essa é diferente. Vamos entender por quê e como que surge uma oportunidade, visto que não tem a captura de liquidez. Porque até então, a oportunidade está vindo depois da captura de liquidez, né? Nesse caso, não. Vamos entender aqui. Aqui é aquele cenário, mostrei para vocês a venda aqui, né? O primeiro trade que eu mostrei ali para vocês foi essa venda, né? Que a gente acabou de ver na distribuição. Todos esses trades aqui a gente mapeou com antecedência, né? Lá no time, tudo desenhado antes, todos têm um antes e depois. Aí o mercado foi desenvolvendo essas configurações. Aqui na frente, ele já veio criando uma acumulação. Isso daqui já tem características de acumulação. Por quê? Olha esse movimento forte de alta. O mercado faz um bom movimento de alta, forte, e depois consolida. Visto isso, a gente pode marcar tanto a parte de baixo quanto a parte de cima desse movimento forte que ele fez. E a gente consegue ver que ele está criando uma estrutura lateral, nitidamente. E aí vem aqueles conceitos que a gente viu anteriormente. Onde que o mercado está andando de lado? Muito mais em cima do que embaixo, tá vendo? Olha a dificuldade dele vir aqui embaixo. Não vem de jeito nenhum. O que é isso? Pressão de demanda, fraqueza de oferta. O que isso gera? Normalmente tendência de alta. Normalmente vai sair uma tendência de alta daqui.
Só que às vezes, antes de fazer essa tendência de alta, a gente vê aquelas capturas de liquidez. Nesse caso, seria o mercado vir aqui para baixo, capturar a liquidez e aí sim gerar a tendência de alta. Mas, como é uma estrutura muito larga, tá vendo? E quando tem muita pressão de demanda, pode acontecer do mercado nem conseguir vir aqui embaixo e já querer disparar direto e já gerar a tendência de alta direto. E se ele trouxer validações na hora que ele começa a subir, engatar e desenvolver o movimento, não tem problema nenhum. É uma ótima oportunidade do mesmo jeito. Então, se você for ver, ele vem fazendo isso. Ele vem se esticando, tá vendo? E aí, se a gente der uma olhada aqui no time, para você ver, a gente estava de olho exatamente nisso, lá no time da Excelência Trade, lá. Essa estrutura, ele poderia vir direto, a gente vai comprando. E se ele viesse, é só a gente comprar, se ele validar ali, porque validando nessa região, lá, rompendo a estrutura, que seria rompendo a linha, a gente já pensaria em compras, porque já faria sentido para nós. Só comprar. Tá desenhado ali. Olha onde o mercado tá. Tá literalmente em cima da onde a gente desenhou, ó, que é lá na linha aqui de cima, né? Rompendo ali a estrutura. Se a gente refina no tempo gráfico de 1 minuto para localizar uma validação e um stop barato, né? Um risco baratinho aqui no 1 minuto, a gente vê que o mercado ele vem subindo, ainda não criou uma estrutura de continuidade legítima, e agora ele acabou de criar uma mais que legítima, né? Olha só que bonito. Esse movimento tá perfeito, né? O mercado vem, faz 1, 2, 3, puxa forte para baixo, quebra fundo, puxa para cima e renova topo. Tá vendo? Essa tá muito mais nítida também. E tá literalmente ali em cima da linha, lá, rompendo a estrutura exatamente onde a gente desenhou, literalmente ali. Ou seja, é só pegar o trade, é muito fácil. Porque tá desenhado ali, entendeu? Então é literalmente esse movimento. O mercado criando aqui a região de POI por conta da estrutura, igual a gente viu naqueles outros. Naturalmente, testando a região, compra nela. Stop tem que ficar embaixo, sem mistério. Tem que andar pelo menos 3 para 1 ali para cima, para aproveitar o movimento de preço. Então o mercado ele vem, se segura na região, tá vendo? Vem desenvolvendo o movimento de preço, vem subindo aos poucos, gerando movimento, e a gente vai aproveitando. Tem que sentar na mão, né? Tem que aprender a deixar o mercado andar. Esse é um dos segredos da consistência. Deixar o mercado te dar lucro, né? Quando que você deixa o mercado te dar lucro? Quando que você permite que o mercado te dê lucro? Quando você deixa ele andar minimamente a seu favor. Pelo menos 3 vezes o risco, 3 vezes o tamanho do seu stop, tá vendo? Para cima. 3 vezes o tamanho do stop para cima. Esse é o ideal, cara, porque aí você tem ali uma dinâmica de relação risco-retorno muito favorável, muito vantajosa para a tomada de decisão. Então aqui são cenários bons, cenários conclusivos, que o mercado vem desenvolvendo a partir dos conceitos de Wyckoff, que são as estruturas, mas com alguns alinhamentos de SMC aqui nesse caso, né? Onde a gente veio reunindo conceitos. Então, bem interessante. Entra no nosso grupo do Telegram, porque é um grupo gratuito, tá aqui embaixo, fixado no comentário. Você vai gostar bastante, que estou sempre mandando vários conteúdos desse por lá, vários vídeos exclusivos. É um grupo gratuito, então não tem por que não estar lá presente. Vai volta e meia chegar um conteúdo legal. Vale muito a pena, tá aqui embaixo. Me siga lá no Instagram, tá aqui em cima. Tá lotado de conteúdo lá nos meus stories. Estou sempre trazendo esses movimentos acontecendo de fato ali mais em tempo real. Vale muito a pena acompanhar. Qualquer dúvida me chama. Vamos juntos. Fui! Valeu!